Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre a comemoração dos fiéis, de todos os fiéis defuntos. Então, este ano nós temos aí esta comemoração no domingo, caiu no domingo, né? 2 de novembro de 2025. Então, eu quis fazer aqui diferente, porque nós, como frades, padres, aí nós temos sempre que lidar, né, com as concepções, né, de morte das pessoas, e muitas das vezes nós percebemos que falta muito assim a catequese, né? Então tem muitas concepções equivocadas. Então aqui nós vamos fazer um percurso onde nós vamos ao mesmo tempo lembrar das leituras desse dia. Eu não vou lê-las, tá, todas, mas nós vamos fazer pontos assim específicos para a gente colher o entendimento espiritual. E também nós vamos falar das concepções equivocadas, né, que está presente aí na cabeça de muitas pessoas. Então penso que é um tempo oportuno. Nós vamos falar também da questão afetiva, da saudade, né, como isso é importante para nós, para o nosso amadurecimento humano espiritual. Então vamos lá, fique aqui comigo, seja aí perseverante para a gente ir superando. Nós vamos tratar, assim, tocar em temas também que para muitos pode ser assim delicados, né? Porque, mas eu pensava que era assim, a igreja não percebe assim, né? Às vezes porque os nossos avós, os nossos pais falaram para a gente está achando que é a fé cristã. E às vezes não é, né? Então fique comigo até o final. Vamos lá? Bom, primeiro ponto, eu quero falar para vocês sobre o sentido da celebração dos fiéis defuntos. Então, é, temos alguns tópicos para a gente pensar. Então, a igreja ela reza pelos falecidos, mas o fundamento desta oração, desse desejo, não é movido pelo medo. E também não é a ideia que eles estão entre nós, né? Como algumas religiões acreditam, né? Que o espírito deles está entre nós. Não. Somos um corpo em Cristo, vivos e mortos. Então a igreja é triunfante, aquilo que nós celebramos, né? Nesse dia primeiro, que foi ontem. Se você ver aqui à noite, é hoje ainda, né? Mas que foi ontem, Todos os Santos, e nós celebramos hoje essa igreja que ainda caminha para Cristo, que são os nossos irmãos falecidos, mas estão nesse processo, vamos dizer assim. Aqui nós temos a questão de tempo, que talvez a gente não vai aprofundar assim, porque exige um pouquinho de reflexão filosófica, e não é a nossa questão aqui hoje, né? Vamos falar mais sobre a importância de compreender que nós rezamos para expressar a nossa comunhão. Deus não deixa ninguém abandonado na morte. Nós já celebramos, como eu disse, nesse dia de Todos os Santos. Agora, hoje nós rezamos pelos todos os nossos irmãos falecidos. Tá? A palavra mortos às vezes não cai muito bem, né? Você fala, mas como assim? Eles morreram. Não, estou tentando explicar no sentido espiritual, teológico. Não, nossos irmãos partiram desta vida, mas quando se morre, Deus acolhe, né? Deus acolhe. É claro que todos nós ainda vai faltar alguma coisa para o processo de purificação, né? Então, quando morremos, Deus completa aquilo que falta. Então, a esperança cristã vai deixar muito claro que a morte não tem a última palavra. Aí nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então vamos lembrar disso. Celebrar esse dia dos fiéis defuntos, de todos eles, é também celebrar a nossa fé na ressurreição. A fé não nega a dor e a morte. Eu quero que você escute bem isto. A fé não nega a dor, a morte, o sofrimento, né? Vamos lembrar disso, tá? Porque muitas vezes nós queremos tampar o sol com a peneira. Não, mas quem caminha com Cristo não vai passar penúria. Não, não, isso aí são concepções equivocadas da fé cristã. Mas a fé ilumina a morte, a dor, com a luz da ressurreição. É interessante, às vezes nós lidamos assim com muitas pessoas que têm muitas dificuldades e até é natural, viu, gente, ter dificuldade. Não estou dizendo que não, a gente lida facilmente com a morte, não é assim, né? Mas
ali no caminhar da nossa vida, nós vamos perdendo nossos entes queridos. Às vezes, quando é alguém mais velho, assim, já aos seus 80, 90, 100, a gente até aceita melhor, né? Mas quando é um jovem, um adolescente, uma pessoa de meia idade, existe uma tendência nossa de rejeitar a questão da morte e começar a buscar explicações por que a pessoa morreu, por que. Aí começa que a gente vai ver os equívocos da concepção de fé, né? A gente vai ver, né? Então, mas por que isso aconteceu? Aí tenta umas explicações rápidas e aí revelando um pouco aí de necessidade de aprofundar a fé na ressurreição, né? Saber que a morte não foi a última resposta. Tudo bem, vamos caminhar mais um pouco. Bom, eu vou pensar algumas coisas das leituras desse dia, para a gente aprofundar o sentido espiritual, né? Bom, o livro de Jó fala do sofrimento, todo mundo conhece, né? A paciência de Jó, então ele perde terra, perde filhos, né? E depois até mesmo a própria saúde, quando Satanás, né, vem e dá a ele a questão da lepra e perde tudo, né? Mas ele sabe, no livro tem uma coisa interessante que no fim ele vai dizer, né? Eu sei que o meu Redentor, né? Eu sei que tem alguém que vai como que interceder por mim. Assim, mas Frei, esse livro é do Antigo Testamento, ainda nós não tínhamos a ressurreição, não tinha acontecido. Mas o que nós chamamos de quê? De um pré-anúncio, né? Ali está como que essa indicação do que aconteceria. Jó é aquele homem que sofre e mantém a esperança. E a questão aqui de Jó, né, essa figura, né, porque a gente não fala que é exatamente um personagem, mas é uma figura do texto para falar de um aprendizado deste povo, né, desse povo que precisa mudar a concepção. Mesmo o justo, ele passa por sofrimento, não é? Então não é simplesmente porque ele está sendo infiel que ele vai sofrer, ou porque ele é fiel e não vai sofrer. Não é bem assim, né? Aqui em Jó nós temos a superação da teologia da retribuição, né? Então essa teologia estava em crise e Jó é a resposta. Então esse redentor pessoal que nós notamos no livro de Jó é esse pré-anúncio daquilo que viria a ser Cristo Jesus para nós. O Salmo, né, contendo aí dentro dessas leituras, o Salmo como resposta a essa primeira leitura, é o Senhor quem dá a salvação. Então, somente do Senhor que vem a salvação. A nossa parte, que eu falo muitas vezes no nosso canal aqui, né, muitas vezes, não é por nosso esforço simplesmente. Precisamos esforçar, precisamos fazer as nossas orações, fazer a nossa ascese, participar da Eucaristia, rezar, abrir o nosso coração a Deus, né? Sim. Mas não é pelo nosso esforço. A salvação foi dada e é dada gratuitamente. Os Salmos expressam essa confiança e pureza de coração para entrar no templo, imagem do encontro de Deus na eternidade. Aí aquela pergunta, né? Senhor, quem é que pode se salvar? Para os homens isto é impossível. Assim, mas Frei, que é isso? Está trazendo esperança para a gente? Não. Mas é claro que a esperança verdadeira está em Deus e não em nós, né? No sentido de botar fé em nós mesmos. Não é possível. Jesus vai dizer, é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. Aí vem a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, e nós que caminhamos agora em direção a essa ressurreição nele, né? Que ele que já ressuscitou, nos ressuscitará. Então, 1 Coríntios, que nós temos nesse dia, nessa leitura, Cristo ressuscita, né? Já adiantei agora há pouco, como primícias do que morreram, né? Então, Cristo é o primeiro, o primogênito de muitos irmãos. Ele foi primeiro, né? Morreu e ressuscitou. E depois vamos todos nós. Aí nós também temos a figura da Assunção, da Virgem Maria, né? Do destino da igreja que é estar ao lado de Cristo. Então tudo remete para esse caminho.
é algo que nós precisamos trabalhar muito na catequese de adulto, nas formações, o destino, a concepção de ressurreição como o nosso destino. Tem entrado muito no nosso meio católico concepções muito imediatistas, né? A salvação é para hoje, a felicidade é para hoje. Aqui não está dizendo que nós devemos sofrer neste mundo e somente na vida, né, pós-morte que teremos essa felicidade. Não, não é assim nesse exagero também. A gente tem uma tendência de 880, na verdade? Não, não é assim, né? Porém, é, a plenitude só acontecerá, né, depois da morte e ressurreição. Então, nós estamos nesse processo. Somos povo que caminha como peregrinos de esperança, peregrinos de fé, em direção à ressurreição. Aquilo que aconteceu em Cristo acontecerá em nós. A morte é vivenciada em Cristo. Ele é o novo Adão, a nova criação, que inaugura, né, esse novo céu e nova terra. Aí você fala assim, mas foi só depois quando eu morrer? Eu vou repetir de novo. Já começa. Aquele que caminha com Cristo hoje já está nesse processo de ressuscitar, né? Deixar o pecado, né? Mesmo que tenha a morte pela frente, né? A morte corporal, nós não morreremos definitivamente, mas reviveremos em Cristo. Lucas, felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes. A vigilância cristã, né? A gente vai ver daqui a pouco mais um tópico sobre isso, né? Viver cada dia como quem espera o encontro com o Senhor. Aqui nós temos dois sentidos, porque a gente pode entender primeiramente, então a gente tem que viver com medo da morte, viver vigiando, porque você vai que eu morro amanhã cedo, ou essa noite, ou semana que vem. Não é nesse sentido, gente, apenas, né? É lógico que nós devemos ter consciência que a nossa vida aqui ela não é eterna, né, neste mundo, passa. Por isso, quando nós celebramos o sétimo dia, quando nós rezamos pelos falecidos, também relembramos da nossa condição, que ao mesmo tempo é chamada à plenitude, mas ao mesmo tempo também é finita, né? É frágil, temos aí os limites, né, da nossa natureza. Então, cada dia é preciso vigiar, por isso nós rezamos, por isso participamos da Eucaristia, por isso procuramos viver na caridade, não por medo, mas para já incorporar Cristo em nossa vida. Né? Cristo em nossa vida é por amor e não por medo. A morte não deve ser temida. Aqui, gente, é bom a gente se deter aqui um pouco, porque quando nós falamos de morte dentro da igreja, tem uma coisa que eu tenho reparado, eu partilho isso nas reflexões, na formação e também nas homilias, parece que está virando um tabu falar de morte. Falar sobre a morte parece que está se tornando um tabu dentro da igreja, né? Na assembleia, né? Nas paróquias, nas comunidades. Não, tem que falar de coisas boas, Frei. Vamos falar de bênção, de graças, vamos falar de louvor. Esse negócio de morte, não vamos falar de morte, não. Só que a morte acontece, né? E se a gente não conversa sobre ela, quando acontece algo, e vai acontecer de uma forma ou de outra, seja um ente nosso ou o nosso próprio processo de morrer, a gente não dá conta de lidar. Ou a gente lida muito mal, ou a gente já testemunhei isso várias vezes, pessoas que abandonam a fé porque, como não tinham a concepção, não foram formadas na fé cristã, às vezes estava dentro da igreja, mas não foi formado na fé cristã, sobre a morte e a vida eterna, né? E a ressurreição. Então elas abandonam a fé quando morre a mãe, morre uma irmã, morre um filho, elas deixam a igreja. Por que Deus fez isso, né? A gente vai ver a concepção errada, mas com mais detalhe daqui a pouco. Então, falar de morte tem que deixar de ser tabu. A gente precisa falar sobre ela. Se a gente não tem consciência do nosso limite, da questão mortal nossa, nós não vivemos bem a vida. Vamos viver mal a vida. Então, para viver bem a vida, devemos ter claro diante de nós também a nossa finitude. Tem assim uma espiritualidade muito radical, não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, mas isso está presente dentro da riqueza da igreja, do baú, né?
da riqueza espiritual da igreja, que eram os monges, são os monges, alguns monges ainda rezam diante do seu túmulo, daquilo que será o seu túmulo, né? De vez em quando eles vão lá onde vão ser sepultados e fazem suas orações. Não sei se vocês já repararam também, quando tem a imagem de São Francisco em algumas igrejas, nós temos uma caveirinha ali no pé dele. Já viram? Um crânio? Bem no pé de São Francisco. Ali está a meditação sobre a morte, sobre o nosso processo, né, de vida e morte. Ali Francisco recorda também, toda a tradição franciscana recorda o que Francisco disse, né? Bem-vinda, irmã morte corporal. Freio de Deus, que absurdo, né? Mas é São Francisco. Né? Esse é o reconhecimento da igreja, um homem santo, né? Que, confiando em Deus e sabendo que estava ali naquele momento finito, que o seu corpo não aguentava mais, ele disse, né? Bem-vinda, irmã morte. Porque ela não é a resposta final, né? Ela é uma passagem. Aqueles que morrem na graça, né? Encontram o Senhor. Fala assim, mas Frei, eu não morro na graça, a gente tem pecado. Sim, gente. Né? Ninguém é perfeito. Imaculada Conceição só tem uma. E Cristo só tem um, né? Nós caminhamos na busca aí de assemelhar a Cristo. E mais confiança nele do que nós. É isto, né? A morte não deve ser temida, mas acolhida como passagem. Precisamos falar mais sobre a morte dentro das nossas comunidades. Gente, porque eu tenho testemunhado situações muito complicadas, tanto na confissão, na direção espiritual, na vivência do luto, da não aceitação da morte. E aí a gente percebe aí um fundamento da nossa catequese que não foi bem feita, né? Bom, vamos agora entrar nessa ideia aí que eu já adiantei um pouco sobre ideias errôneas sobre a morte. Essa aqui é a clássica, gente, né? Nós que realizamos as exéquias com frequência, lidamos com o morrer nas famílias. Esta frase, ela é extremamente errônea. Foi Deus quem quis, né? Foi Deus quem quis assim. Olha só que absurdo. E às vezes a pessoa ali querendo consolar a outra fala esse absurdo. Absurdo. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, muitos cristãos católicos, também evangélicos, né, pensam assim. E quando a gente fala isso, né, traz a doutrina da igreja, traz a espiritualidade cristã, e a gente fala da formação, tem pessoa que balança a cabeça. Assim, esse padre está equivocado, porque é Deus que quis. Esse padre está doido, esse padre está errado. Né? Porque a concepção errônea foi tão macetada na cabeça pela família, pela cultura, né? Que não consegue perceber o equívoco. A morte não é vontade de Deus, povo. A morte não é vontade de Deus no sentido de desejo. Vamos imaginar que tem um senhor ali andando de bicicleta, cai atropelado e morre. Foi Deus que quis? Mas a morte, ela é consequência da condição humana finita. Eu estou aqui hoje, morando aqui em Costa Rica. Pode acontecer, né, coisas comigo, com você que está aí. Fala, não, Frei, não vou falar, não vou sair desse vídeo. Não, sai não, fica aí. Mas pode, gente, né? Podemos estar aqui, estamos próximos de vulcão, não tem nada perigoso assim, né? Extremo, eu estou dando um exemplo. Né? Eu também posso sair aqui na rua, né, e acontecer algo, ou eu posso simplesmente, meu coração não funcionar, porque dá uma parada cardíaca, ou Frei, Deus me livre, não aconteça isso. Gente, nós precisamos lidar com a realidade mortal nossa. Não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos negar que a morte, ela existe, ela faz parte da vida, do nosso processo, da nossa condição humana. Se nós não lidarmos com a morte de uma forma mais natural, não estou falando que é fácil, não. Estou dizendo que nós precisamos amadurecer neste caminho. Se nós não lidarmos com isso, a gente vai ter muita dificuldade, né, emocional, espiritual.
Sempre teremos, mas se não lidamos agora com ela, conversamos sobre isso, como nós estamos fazendo agora, e na sua comunidade também, ter formações, na Pastoral da Esperança, entender isso nessa celebração de hoje. Se nós não fizermos isso, nós teremos muito mais dificuldades e até beirar o desespero, ou mesmo cair no desespero quando ocorrer, né? Seja a nossa na hora da nossa morte, ou seja quando perdemos um familiar, né? Deus não tira a vida, né, de forma arbitrária. Não, gente. Ele acolhe os que passam por ela. Agora fique aqui comigo e pense bem comigo. Deus não quer a morte. Ou seja, ok? Não é Deus que quer. Compreendeu? Beleza. E quando morremos, que a natureza já não consegue sustentar, seja por acidente, seja por doença, seja o que for, né? Deus nos acolhe, Ele sofre conosco. Quem fica vivo sofre, né, com eles. E aquele que partiu, Deus acolhe. Ok? Então, vamos superar isto, vamos ensinar também para os nossos irmãos e irmãs. Nada dessa história que foi Deus que quis. Eu lembro disso nessa história de que não foi Deus que quis, que algumas pessoas, essa doença que você tem é Deus. Olha só que absurdo, que é a mesma ideia anterior que eu estava dizendo, né? Cada um tem a sua hora marcada, né? Que é outra concepção errada. Gente, é errado, não faz parte da nossa fé. Ah, mas tem sim, frente. Então você está precisando amadurecer, né? Na fé cristã. A Escritura fala da limitação humana, mas não fala de um processo determinado, pré-determinado. Quando você nasceu já estava marcado que você ia morrer com 65 anos, que você ia morrer com 85. Já estava ali determinado por Deus. Gente, que coisa absurda, né? Que coisa mais errônea, errada. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou com 48. Aí, de repente, eu começo a comer de qualquer jeito, não faço atividade física, exagero na comida, no doce, né, no álcool. O que Deus tem a ver com isso? Com certeza, se eu continuo uma vida assim, eu vou morrer, né? Agora, se eu cuido da minha vida, tenho as coisas equilibradas, eu posso, né, colaborar com a saúde e viver mais tempo, ou seja, colaborar com a natureza e essa natureza me sustentar por mais tempo, meu corpo responder de forma melhor. Aí alguém vem e fala que não, Frei, eu conheci uma pessoa que fazia academia todo dia, ele morreu com 32 anos. Olha a desculpa mais fajuta, né? Usa um caso muito específico, de uma situação muito específica, que a pessoa estava cuidando da saúde e justifica aquilo para não cuidar da própria saúde ou para dizer que ou seja, a morte se aplica a todos os casos que não adianta a gente cuidar. Isso é verdade? Não. Isso fala de quem não está muito afim de fazer ou não está muito afim de encarar a realidade que nós precisamos cuidar dessa vida, não é? Então não existe essa coisa pré-marcada, tá? Beleza? Mais uma superação, né? A verdadeira confiança não é um destino fixo, mas na providência amorosa de Deus. Então a gente viu anteriormente que não é Deus que quer a morte, e agora essa história de cada um tem uma hora marcada. Não existe isso. Isso aqui eu ouvi com mais raridade, mas existe também essa fala, tá, gente? Fulano morreu porque Deus precisava dele no céu. Pense bem, que absurdo. Para quê? Para capinar um lote? Para que é? Né? Né? Não, porque foi chamado para interceder, né? Mais, né? E etc e tal. Não, porque ele morreu, porque ele estava em vida de santidade, se tornou um santo para interceder por nós. Olha só as respostas mais absurdas, né? Uma forma poética, bonitinha, mas teologicamente, espiritualmente imprecisa e errônea. Deus não precisa de ninguém. Eu falei, que coisa absurda. Eu falei, calma, é só nesse sentido que ele está falando, tá? É o homem que precisa de Deus para viver eternamente, tá? É isso. Deus não. Vou lá trabalhar junto com Deus, então ele está precisando de mim. Não, gente, não tem sentido, né? Deus é onipotente, onisciente, né? Ele quer contar com a nossa ajuda? Quer. Mas não nesse sentido que vai
chamar mais cedo para interceder, para com isso, né? Então, essa história de fulano morreu porque Deus precisava dele no céu, esqueça, né? Então, Frei, o que nós vamos falar para alguém que está em luto? Gente, deixa eu contar um negócio para você. Fala nada não. Esteja presente apenas. Estou aqui com você, né? Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Depois, né, passa um outro dia, segundo, vai visitar também, fazer a visita, né? Saber ver que tá, não deixa a pessoa sozinha, para ela ajudar ela no luto, né? A passar esse momento difícil de despedida. Não diga nada, não diga essas besteiras que estão na cabeça aí da cultura em geral. Ah, foi Deus que quis, era a hora marcada, fulano morreu porque era Deus precisava dele. Não, para com isso, né? Ok? Superstição e medo da morte, né? Que a gente falou um pouco do medo, aqui está tudo contido nesses tópicos anteriores e também a superstição. Aí tem essas respostas rápidas. Bom, uma coisa é certa, o medo é humano, é natural, faz parte minha, sua, mas a fé o transfigura em confiança. Então, diante da morte, quando um nosso parente, assim, já acamado, às vezes, ou um jovem que está passando por uma doença forte, né, muito grave, é lógico, gente, que a gente dá medo, dá insegurança, dói o coração, dói o peito, dói, vem questionamento, vem dúvida, é natural, né? Mas recordar o que? Em Cristo a morte foi desarmada. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Uma pessoa uma vez chegou para mim na porta da igreja e falou assim: Frei, eu pedi um milagre, né? Uma pessoa já de idade, aí tava com seus 70 anos, se eu não me engano, e eu fiquei internada, 10 dias na UTI, e o Senhor me ajudou e eu consegui sair, etc e tal. Claro, isso é bom, né? Aí eu perguntei, então que coisa boa, e agora? O que é que você pretende, né, com esses anos que te restam? A pessoa assustou quando eu falei isso, né? Frei, você não deveria ter falado isso. Gente, vou tampar o sol com a peneira? Eu estou dizendo para ela, que bom, aproveite esse tempo. Perdoe quem você deve perdoar. Faça a bondade para quem você precisa fazer a bondade. Faça a caridade. Né? Realmente deixa aí as mágoas passarem. Seja mais fiel a Deus, né? Frequente no sacramento, na vida de caridade, para que quando chegar a morte realmente ali não ter mais jeito, seu corpo não sustentar, você está mais tranquilo, né? Então, quando a gente fala muito claramente, as pessoas às vezes se assustam, né? Mas é uma coisa que nós precisamos lidar. A morte foi desarmada e ela não tem a última resposta. E o nosso encontro definitivo com Deus passa pela morte. A visão cristã da morte. Vamos lá? A morte é a passagem para a plenitude da vida. Se nós vivemos bem essa vida, claro, né? Somos pecadores, tentamos fazer as coisas certas, às vezes nós não conseguimos, mas se tivermos a humildade sempre de retomar o caminho, estaremos rumo a esta plenitude. O ser humano é criado para a comunhão eterna com Deus. Deus quis desde o princípio criar eu e você para estar em diálogo com Ele e na comunhão definitiva. Então é o desejo de Deus, é o desejo de Deus. Então se a gente fica só com medo da morte, se eu morrer em pecado mortal, meu Deus do céu, ai, 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 confiar mais em Deus, fazer os nossos caminhos aqui, viver bem a família, quando errarmos, voltarmos atrás, né? Se necessário confessar, se necessário pedir perdão e tudo isso. Em Cristo a morte foi redimida, ele entrou nela e a transformou em caminho. Então, é como assim, Cristo passou a perna na morte, né? Então, venceu a morte pela sua ressurreição. Nós também assim somos convidados a fazer esse processo. Bom, e essa história de purgatório, Frei? Pelo amor de Deus, morro de medo de purgatório. Bom, gente, vamos superar isso definitivamente, né? Purgatório não é castigo, mas processo de purificação do amor, no amor.
Então as almas são benditas, né? As almas são benditas, são mais felizes do que nós, né, que estão no purgatório, porque elas já têm a certeza desse processo salvífico, né? E aqui a gente tem que superar a ideia de tempo, né? Não, passou um ano do purgatório, passou 3 anos, isso não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, como que é, Frei? Os detalhes, como que é? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ah, mas eu fiquei sabendo que a fulana foi lá e voltou. Gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. O que basta a gente saber que o purgatório não é antessala do inferno, né? É antessala do céu. Então já é processo maior do que nós aqui caminhando, né? Processo, falei processo, não falei tempo, né? É no processo de morrer e ir para Deus. Ah, Frei, se isso dura, gente, dura, o tempo é nosso. O tempo é da nossa natureza, da nossa existência. Não é o do pós-morte, não é, né? Então vamos superar essa ideia também. O céu, comunhão total com Deus e com os irmãos. Então, o céu é viver em Cristo. Vamos lembrar de Santa Teresinha, né? Se o céu é estar com Deus, então se ele está na minha alma, o céu eu encontrei, né? Já estou encontrando essa vida. Nas orações pós-comunhão tem isso, né? Já recebemos partes desse céu. Então vamos caminhar nessa comunhão com Cristo, que nós chamamos Reino de Deus ou Reino dos Céus, não simplesmente pós-morte, mas já agora começando. Então a oração pelos mortos é a nossa expressão de caridade que ultrapassa o tempo. A oração, ela também não fica presa somente no tempo, porque é expressão de amor. O amor não está preso simplesmente ao tempo, né? Ele está também no tempo, mas ele não está, né, preso somente ao tempo. É claro que nossa vida como igreja peregrina, ele se realiza de forma concreta no tempo, na história, né? Mas ele transborda, como Cristo e a Virgem transbordou e toda a comunhão do santo transborda em graça, né? E perpassa todo o tempo, né? Então tem onde tem uma intersecção, né? Entre tempo e eternidade. Então essa intersecção. Tudo bem. Vamos falar sobre a dimensão afetiva e espiritual. Gente, a dor é legítima, a dor é expressão de fé, de amor. Alguém fala assim, não, a pessoa está muito triste, talvez precise ali de um acompanhamento psicológico, psiquiatra. Gente, depende da situação, porque se tem uma semana, 3 dias, por exemplo, quando morre uma mãe, um pai perde um filho, né, pequeno, nossa, é muito difícil, é muito difícil. E aí o luto é diferente para cada um. E a gente deve respeitar esse processo e também não desfazer da dor do outro. Frases como, para com isso, olha que coisa absurda. Não, para com isso não. Você tem o direito de sofrer, você ama e quem ama sofre quando perde. Jesus também chorou, né? Quando ele traz à vida novamente o filho da viúva de Naim, né? Então Jesus se compadece, chora com a viúva. Também a morte de Lázaro, né? Também ele chorou. Então Jesus, Cristo, sabe o que é dor, o que é saudade, o que é perder, né? O que é reencontrar. É preciso dar nome à saudade. É preciso dar nome, ou seja, reconhecer a saudade. E, gente, respeitar cada um no seu tempo. É claro, se a vida começa a travar depois de 3 meses, 6 meses, né? Um ano, a vida não caminha, aí talvez sim, a gente precisa de um tratamento psicológico, de uma direção espiritual, às vezes até mesmo um tratamento psiquiátrico para tratar a questão da depressão, porque aí já está numa situação que já passou um tempo bem assim, extenso e está impossibilitando a pessoa ter uma vida normal. Aí sim é necessário talvez aí buscar ajuda, né? Se você conhece alguém ou está passando por isso, não tenha medo, procure ajuda. Agora a saudade sempre vai existir, não tem jeito, né? Eu estou falando em situações que realmente travam a vida, né?
Mas aqueles da saudável, eu sempre lembro da minha mãe, Frei, etc. Sim, vai sempre lembrar, né? Mas não lembrar assim, no sentido de, será que ela está com Deus? Será que... Olha, gente, que coisa absurda, né? Eu conheci pessoas que colocam o seu ente querido todos os dias na missa, já tem mais de 20 anos, né? De intenção. Gente, né? Aí não, né? Você pode até trazer no coração, mas né, é preciso a vida caminhar. Se já rezou o sétimo dia, 30º dia, um ano. Aí todo ano você pode colocar na missa de 5 anos, né, 7 anos, 10 anos. Mas né, não podemos assim ficar como que meio desconfiando, né, da misericórdia de Deus. Deus o livre. Então, a fé não elimina o sofrimento. Nossa, a pessoa é tão da igreja, olha o escândalo que ela está fazendo, olha o julgamento. Cada um tem a sua forma de expressar seu sentimento. Mas a fé transforma até mesmo o sofrimento em oração e entrega. Na oração das Ezequias tem, né, todas as orações de que fala muito dessa entrega a Deus, desse ente querido, porque é uma celebração de esperança, como essa celebração, essa comemoração que nós fazemos de todos os fiéis defuntos. Recordar a comunhão dos santos, né, que nós fizemos aí de todos os santos, também rezando para os nossos entes falecidos, continuamos unidos, aqueles que amamos. Mas essa união, gente, não é possessão ou prisão ou amarra, não. Unidos em Cristo, né, em Cristo. Então, é uma união que se deixa ir, né, se deixa, né? Não, você não vai, porque não é assim não. Propor práticas espirituais, né? Vou propor para vocês, que eu anotei aqui para lembrar. Então, as práticas espirituais. Então, uma das principais, né, é visitar um cemitério. Aí você fala assim, não, Frei, mas eu não tenho assim entes queridos próximos nos últimos anos que faleceu, mas é nossa obrigação de cristãos rezar pelos falecidos, né? Então você pode rezar pelas mães que perderam seus filhos em guerras, em tragédias, seja nos últimos anos, tem acontecido muito nos últimos meses, aconteceu no Rio de Janeiro, acontece na África, no Sudão do Sul, né? Está acontecendo muitas tragédias no mundo, filhos aí morrendo, as mães ficando sem seus filhos, os pais ficando sem seus filhos, né? E também perdendo, os filhos perdendo seus pais, filhos pequenos, adolescentes. Então, a gente também unir na misericórdia do Senhor, né, colocar essas pessoas. E também aqueles que morrem devido às guerras, ao tráfico, tudo isso. Fazer gestos concretos de amor em memória deles, que eu falei, ir ao cemitério, ou ir com alguém, você não tem um ente querido, mas você vai com um amigo, né? Ou se tem um amigo, um parente que perdeu um ente querido, você falar, olha, hoje estamos em oração pelos nossos parentes e amigos, ou seja, fazer um ato de obra de misericórdia, né? Uma obra de misericórdia, fazer gestos concretos de amor. Então, agora para a gente ir encerrando, né, já está grande, justamente era para ser uma reflexão maior mesmo, a vigilância como estilo de vida cristão. Ficar de prontidão. Quando se ouve essa palavra, a gente pode sem querer voltar lá no início, de ter medo. Mas não é esse o sentido, né? Ficar de prontidão é ficar aberto à graça de Deus na nossa vida. Cada dia uma oportunidade de preparar o coração para o encontro com Deus. Deus nos vem pela palavra, pela Eucaristia, na oração, nos sinais dos tempos, os nossos irmãos, né? Tudo isso pode manifestar o próprio Deus vindo ao nosso encontro. A melhor forma de honrar os falecidos é viver bem e com fé. Então, a melhor forma, né? Nós rezamos, e esta reza que nasce do amor vai ajudar a gente a amadurecer também na caridade concreta do dia a dia, para com os vivos. Nós padres que rezamos muito, sétimo dia, um ano, né? Aí às vezes as famílias querem fazer ali um momento de homenagem. Aí eu falo algumas coisas assim, gente, a pessoa que morreu não está mais aqui, ela partiu. Mas, de outro lado, a gente precisa às vezes expressar o nosso sentimento. Isso é compreensível, né? Mas nós não podemos, assim, nós que estamos aqui, você e eu,
e temos a oportunidade de fazer o bem enquanto vivemos, então vamos fazer. Porque depois a pessoa falece e vem sentimentos de culpa, vem insegurança, por que que eu não falei isso, por que que eu não perdoei, por que que eu não reatei o relacionamento. Aí depois que a pessoa morre, quer fazer ali como diz, uma homenagem, né? Não que nós somos contra a homenagem, né? Mas tendo a ideia que a pessoa não está mais ali, né? Ela já partiu. Às vezes se fala ali, né, diante do corpo da pessoa, ali já tem um sentido diferente, mas mesmo assim a pessoa, né, partiu já. E aí a gente, né, acaba não vivendo bem. Então vamos buscar. Se nós rezamos para os defuntos, é sinal que nós precisamos ficar em vigilância, de prontidão, fazendo o bem, para que a morte não nos surpreenda, né? A melhor forma de honrar, então, é essa, viver bem. A morte é apenas a porta que se abre para o abraço eterno do Pai. Vamos terminar com essa frase, para a gente encerrar a nossa conversa? Então, vimos que várias coisas precisam ser superadas, várias coisas precisam ser meditadas, e nós vamos crescendo na fé. Os mais jovens, talvez é difícil falar sobre o tema, né? Porque enquanto a gente tem aí 30, 20, 15, é muito difícil falar sobre a morte. Mas nós que já estamos nos 40, 50, 60, 70, nós temos clareza, né, que a morte ela não está muito longe, não. Né? Nós vimos nos sinais do corpo, o cabelo caiu, barba branca, sinais de mancha senil, né? Começa a aparecer as doenças. Então a gente caminhar com mais segurança, com mais esperança, com mais confiança em Deus mesmo. Celebrar todos os defuntos é celebrar a esperança, a nossa fé na ressurreição. A morte não é o fim, é uma passagem, é uma porta que se abre para o abraço eterno do Pai, né? Para a felicidade eterna. Espero que tenha ajudado vocês. Eu quero que vocês comentem embaixo, falem o que vocês querem. Eu adoraria conversar com vocês para tirar dúvidas, para a gente ir amadurecendo nessa fé, principalmente o que refere ao viver e morrer dentro da fé cristã. Abraço com Deus e boa celebração para você. Tchau.